Opa, olha nós aqui de novo. Todo mundo reunido. Espero que sejam todos bem, todas, todos, tudinho de tudo, todo mundo bem. Tomara a gente começar o dia, começar a tarde, começar a noite com um sorriso. Seguindo em frente, apesar das atribulações, né, gente? Hoje aconteceu, hoje já é dia 19 de março. Esse episódio irá ao ar dia 22 de março. Então eu tô gravando 3 dias antes. Na quinta-feira de manhã, bem cedinho, que eu tive de passar a noite aqui na casa do meu pai, ajudar a resolver uns problemas, que é o que eu tenho feito desde o começo do ano. E vocês estão ouvindo a chuva? Barulhinho de chuva? E uns passarinhos mais atrevidos, uns beija-flor que já estão começando a aparecer. Tem até um gatinho deitado lá no fundo, lá, porque... eu vou dizer pra vocês por quê que tem um gato espreguiçando no fundo do quintal aqui. Meu pai deixou o cachorro sair pra rua, nosso vira-latas. Ele já é um cachorro de 15 anos de idade, já não escuta praticamente nada, já é bem ceguinho também. O que aconteceu? Foi atropelado. Adivinha quem tá cuidando do veterinário, etc e tal. Tô dando um resumão pra vocês, é uma saga, tá? Mas no frigir dos ovos, adivinha quem tá acompanhando o cachorro lá no veterinário e tudo? Tadã! Vocês têm uma chance pra adivinhar. Vocês têm uma chance pra adivinhar. Pois é, aí agora não tem cachorro no quintal, porque ele tá recuperando lá, ele é um cachorro velho e ele vai levar, mas isso tem uma semana que aconteceu. Tipo, uma semana mesmo. Como ele é mais velho, né? A gente, quando é mais velho, a gente cicatriza mais devagarzinho, né? Vai levar ainda, talvez umas 2 semanas lá na clínica, né? E aí dinheiro, crédito, tempo, cabeça e tudo, né? Vai tudo pro espaço, porque você não tem como manter uma rotina quando tem um imprevisto desse tamanho, né? Mas o cachorro tá bem, assim, né? Em termos, né? Até onde uma criatura atropelada pode estar bem. Mas ele tá bem, né? Não teve que amputar a perna de começo, estava com risco, a gente estava com medo de que fosse ter que amputar a perna, mas não teve que amputar a perna. Gente, tá cheio de beija-flor aqui fora, tá incrível isso. Eu já contei 5. Incrível demais. Bacana também de ver. Mas então, fazendo isso, né? E mais as atribulações normais da vida, a gente meio que deixa o podcast um pouco de lado. Dessa vez quase que passou o final de semana. Ia passar. Por exemplo, a chuva agora parou. Agora os passarinhos estão ficando mais alvoroçados, né? Mas assim, eu tô muito agarrado, tô muito cheio de coisa. Esse é o episódio número 70, que na verdade é o 71, né? Graças a Deus eu tô conseguindo gravar, porque eu achei mesmo que eu ia deixar vocês na mão. Isso tá me deixando mais triste. Mas aí hoje tá até sem energia aqui, né? Então não dá nem pra trabalhar nem nada, mas o telefone tá mais ou menos ali com seus 45%, que eu deixei ele carregar um pouquinho antes de acabar a luz. Aí pensei, vou gravar, vai dar tempo, vai ficar legal, vai ficar bacana, né? O telefone tá com outros problemas, não é um problema de bateria. Então cá estou, né? Olha, 4 minutos quase só de eu fazendo preâmbulo, né? Como é que fala? Contextualização, né? Eu ambientar vocês com a situação da minha nada mole vida. De novo. Eu não tenho nenhuma ilusão a respeito disso. Eu sei que nenhum de vocês aí tem uma vida mole, tá? Eu sei que a maioria de vocês, inclusive, tem uma vida mais apertada que a minha, né? Então, não se trata aqui de me fazer de vítima. É apenas dizer a vocês que não estou fazendo porque não estou tendo tempo. Necessito priorizar outras coisas, tá? É só isso, não é outra coisa. Se eu conseguisse me organizar melhor, eu conseguiria produzir mais. Eu tenho certeza que isso é verdade para praticamente todo ser humano que já andou em cima da face da Terra. Mas, no meu caso, é uma coisa preponderante. Bom,
Esse podcast, como vocês bem sabem, está na 4ª temporada, está falando agora essa temporada a respeito do sistema de regras, falando de coisas mesmo, práticas do sistema de regras, que vai acompanhar um cenário de campanha, que vai acompanhar um mundo de jogo, né? Que vai acompanhar um conjunto de aventuras, uma aventura inicial, uma aventura introdutória, uma campanha a partir disso, etc e tal. Pois é, o de hoje nós vamos falar... Falei um pouco a respeito de retrocompatibilidade, como que ela é difícil de ser obtida, porque você quer fazer uma coisa nova que seja retrocompatível com o antigo e nunca vai dar muito certo. E hoje, até porque eu estava tendo uma conversa com o pessoal do grupo de Mystara, né, do WhatsApp. Mystara, para quem não sabe, é meu cenário favorito de AD&D, D&D, de Advanced Dungeons and Dragons, porque eu comecei no First Quest. O primeiro mundo de jogo que vem do First Quest é o tal de Carameicos, Terra de Aventuras, que eu recomendo a leitura para todo mundo, que é um cenário massa, bonito, lindo, joiudo, sabe, maravilhoso, que é ideal para quem quer começar uma campanha e sair com personagens nível 1 até nível 36, que é onde a campanha vai, né? No AD&D não, no AD&D vai até o nível 30, porque os níveis normais vão até o nível 20, e depois do 21 do 21º ao 30º tem os níveis épicos, né? E depois eu acho que não tem mais nada, não tenho certeza não. Mas no D&D, no Dungeons and Dragons, ele tem o BECMI, Beginner, Expert, Companion, Master, Immortal, que é uma campanha que vai até o nível 36 e depois disso seu personagem começa uma outra campanha para se tornar um dos imortais do mundo. Então, tem esse pessoal, tem o Hausmann, tem o Vini Magos, tem o Átila Pires, tem um pessoal bacana, um pessoal bem inteligente, bem conhecedor da parada, que conversa, e a gente estava tendo uma conversa a respeito de carga. E carga não é o ataque em carga quando você investe contra alguém, não, é quando você carrega peso, né? Esse não é o tema de hoje, tá? Esse não é o tema de hoje, nós vamos falar de atributos básicos hoje. Só que eu quero falar com vocês disso para vocês verem o que é a tal da retrocompatibilidade. Pois é, a carga ela é tratada no AD&D e no D&D e também na OSR como um todo, basicamente como sendo peso em moedas, né? Você pode fazer uma conversão para quilos, você pode... AD&D primeira edição, viu, gente? Você pode fazer... Em segunda edição também, mas primeira edição primordialmente. Você pode fazer uma conversão para quilos, você pode fazer uma conversão para outras unidades, mas o jogo trata em termos de coins, CN, tá? E, por exemplo, a quantidade de carga de um personagem considerado leve pode ser 400, aí carga média 600, carga pesada 800 moedas e carga máxima 1.600. Beleza, mas moeda é uma unidade? É uma unidade. E quanto que pesa uma moeda? Aí é que tá. Se você pegar os livros do AD&D, primeira edição, ou do BX, ou a caixa básica, ou Lucyclopedia, eles vão te dizer que uma moeda pesa 45 gramas. Então, 10 moedas são 450 gramas, tipo 1 pound, né, uma libra, que é a unidade de medida que, na verdade, eles usam lá. Então, 100 moedas, 4,5 kg, 400 moedas, 18 quilos. Então, a tal da carga leve é 20 quilos arredondando, entendeu? Que é o peso de 400 moedas. Só que, no BECMI e no AD&D segunda edição, uma moeda equivale a 10 gramas. Então, no primeiro, o que você tem? Você tem que 10 moedas formam uma libra, 10 coins to a pound, né? 10 moedas para uma libra, que dá uma libra são 450 gramas. Se 10 moedas dão 450 gramas, é porque cada moeda é 45 gramas. E aí é qualquer moeda, viu, gente? É ouro, prata, bronze, platina, elétron, cobre, sei lá, qualquer moeda. E o outro diz que são 50 coins to a pound. Então são 50 moedas para uma libra. Então são 50 moedas para 450 gramas, que vai dar mais ou menos 9 gramas, 10 gramas para cada moeda. Então, veja bem, entre os próprios sistemas não tem retrocompatibilidade. Um tesouro de 1.000 moedas nos dois pesa 1.000 moedas. Ok, claro. Mas 1.000 moedas no de... como é que fala? No de... Em um vai ser 45 quilos.
e no outro vai ser 10 quilos. Porque num a moeda é 45 gramas, 45 gramas vezes 1.000, 45 mil gramas, que é 45 quilogramas, que é 45 quilos. E no outro, uma moeda pesa 10, 1.000 moedas vão pesar 10 mil gramas são 10 quilogramas. Então olha a diferença. Olha a diferença, tá entendendo? Então mudou o padrão total. Então um personagem carrega 1.000 moedas num sistema e vai estar sobrecarregado, porque ele vai por moeda, mas o outro fez a conversão para peso. E aí? Peso que eu digo em gramas, e aí, ou libras. E aí ele não vai estar sobrecarregado com as mil moedas, porque cada moeda pesa 10 gramas, ele vai estar carregando 10 quilos. Um vai estar de carga leve, com 1.000 moedas, e o outro vai estar de carga média para pesada, com as mesmas 1.000 moedas. E são basicamente o mesmo sistema. Eles não são compatíveis entre eles. Uma armadura que pese, vamos dizer, 200, tá? Num sistema, uma armadura que pese 200 no sistema de 45 gramas, significa que ela pesa 9 quilos. 200, tá certo? No outro ela pesa 2 quilos. A mesma armadura, a mesma cota de malha. Então, existe retrocompatibilidade? Não, não existe. Nem entre eles, para o sistema de carga. Então vocês vejam, a retrocompatibilidade é uma coisa que a gente deve usar sempre que possível. Só que, se a gente analisar friamente, a gente vai ver que não tem condição. Aí você vai jogar o OSR, o Old School Essentials, por exemplo, e aí você vai ver o quê? Que ele adota a postura de que cada moeda vale 45 gramas. Ele é compatível com o BX e com o Rule Cyclopedia, mas ele não é compatível com o AD&D e o BECMI. Mas o BECMI é de onde saiu o resumo para a Rule Cyclopedia, tá certo? Então, fica uma coisa assim, meio torta. É compatível até onde? É compatível até ali mais ou menos. Então, assim, essa conversa geralmente entra naquela assim, o que é mais realista? Né? Eu adoro quando as pessoas entram nessa do realismo, porque é um jogo de elfo e dragão, sabe? É um jogo de elfo e dragão. Aí, para não falar que a pessoa não se expor, né, e dizer que ela quer o mais realista, ela fala assim, o que faz mais sentido? Ela está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, né? O que faz mais sentido, né? Faz mais sentido que a moeda pese 10 gramas, né? Vocês não acham um pouco prático se cada moeda pesar 50 gramas? Arredondando, viu, gente? Eu vou arredondar o tal do 9 gramas para 10 e o 45 para 50. Vocês não acham mais prático? Pensa só, você encontrou um tesouro de 10 moedas. 10 moedas é meio quilo num sistema. Se você encontrar 100, são 5 quilos. 100 moedas dá 5 quilos. Tipo, imagina carregar isso pendurado na cintura. Você carrega uma bolsinha de 10 moedas na sua cintura. É meio quilo. Vocês já experimentaram carregar meio quilo pendurado na cintura? Né? O outro sistema é 10 gramas. Pô, 10 moedas, 100 gramas. Pô, 100 gramas é muito pouco. 100 moedas, 1 quilo. Você carrega na mão, vamos dizer assim, se for o caso. Agora no outro, 100 moedas são 5 quilos. Você vai na feira com a mãe de vocês, com a esposa e tudo, bota 5 quilos na sacola de compra e carrega a pé, do mercado até em casa. Carrega por uns 200 metros, pra vocês verem o que é. Pouco prático, né? A moeda intuitivamente não é um negócio para ser prático? Pois é. Aí agora vamos lá, por falar em praticidade, o que é mais prático fazer? Conta com múltiplo de 10 ou múltiplo de 45 ou de 50? Né? Quanto que pesa 270 moedas se a moeda pesar 50 gramas? Hã? Que lindo, né? Pensa só. Pensa aí, você quer um tempo? Pensa aí, eu espero. Faz a conta aí. Agora, se cada... Bom, vou deixar você pensar. Eu vou só falar pro podcast e não ficar no silêncio. Então, cada moeda são 50 gramas. Quanto que pesa 270 moedas? Qual que é o peso equivalente de 270 moedas? É fácil fazer a conta? Não é. Agora, se cada moeda pesa 10 gramas, 100 moedas pesam 100 gramas, 200 moedas, 200 gramas, 270 moedas... Errei, desculpa. Se cada moeda pesa 10 gramas, 10 moedas, 100 gramas, 100 moedas, 1 quilo, 200 moedas, 2 quilos, com mais 70 gramas, 2,7 kg.
70 moedas, na verdade, 2,7 kg. E com 270, como é que eu faço? Você faz essa conta, né? Você faz essa conta até 2,7 kg e multiplica por 5. Quanto que é 2,7 multiplicado por 5? Vai dar 13,5, né? Então 13,5 kg. É fácil fazer a conta? Não é fácil fazer a conta. Entra na mesma coisa do tabuleiro. A conta é de 5 em 5. Beleza, mas qual que é a distância de 50 pés? 47 pés. É qual distância? Você consegue imaginar? Nós aqui, brasileiros, sistema internacional, metro, centímetro, quilômetro. E aí? 85 pés. Qual que é a distância de 85 pés? É 24 metros. Beleza, realmente é coisa de 24, 25 metros. Talvez até 26. Mas e aí? Quando eu falo 85 pés, você consegue imaginar a distância? 95 pés. Né? Quantos metros tem de 85 pés para 95 pés? Tem 10 pés, tem 3 metros. Mas olha como é que é difícil fazer a conta. Se eu já escrevo em metro, já fica resolvido, né? Então, a gente faz as coisas querendo sim que seja compatível e seja aceitável, porque tudo que é compatível é, digamos, é convidativo, é amistoso, né? É simpático, né? E tudo aquilo que é incompatível você já pensa, tem que aprender isso tudo de novo, mas eu já sei daquele outro sistema, por que ele não usou do outro sistema, né? Pois é, então a gente quer que seja compatível, mas a gente não quer acumular os erros também. Você quer ficar fazendo conta em pés? Eu não quero ficar fazendo conta em pés, eu faço conta em metro. Então, qual é o espaço de cada personagem? 1 metro quadrado. Teve essa conversa também da questão do tabuleiro, de como que é a ocupação do espaço, né? Quanto que cada criatura ocupa, como que converte, etc, etc, etc. Eu vou deixar esse pedaço da conversa para um outro dia, porque esse grupo, especialmente de uma semana para cá, tem sido bastante produtivo, né? As pessoas têm falado bastante. Então, assim, isso tudo, gente, para dizer para vocês que nem mesmo no sistema oficial as coisas andam do mesmo jeito sempre. Num deles uma moeda é 45 gramas e no outro ela é 9 gramas. Qual o motivo da mudança? Não tem explicação nenhuma. Essas informações, inclusive, são tangenciais, vamos dizer assim, né? E o AD&D usa quilo, ele não usa moeda. O AD&D segunda edição, ele usa quilos, ou pounds, né? Para poder declarar a carga. Então, no fim das contas, o que ele fez? Ele tornou o tesouro 5 vezes mais leve. Ele dividiu o peso do tesouro por 5, né? Reduziu o peso do tesouro a 1/5. Se antes um personagem gastava 5 quilos, né, para carregar, tipo, ele tinha que levantar 5 quilos para carregar 1.000 moedas, o que eles fizeram? Não, agora você só carrega 1 quilo para carregar 1.000 moedas. E pronto, né? E aí a carga do personagem ficou um negócio, vamos dizer assim, muito mais prático, né? Se vocês pegarem a regra de carga do AD&D, vocês vão ver que ela existe basicamente para dizer, não se preocupe com a carga. A não ser que seu personagem tenha uma força abaixo de 9. Né? Mas se seu personagem tiver uma força de 10 ou 12, até um pouquinho mais, você vai ver que, tipo, bicho, você carrega 45 quilos. Então você carrega 45.000 moedas, se for o caso. Tudo bem que tem armadura, tudo bem que tem isso e aquilo, pai e tal, mas enfim, é feito basicamente para não encavalar o jogo. Mas chega. Acho que vocês entenderam a questão, né? Pois é. Aí nós vamos falar de atributos, né? Por quê? Por que atributos? Porque são uma maneira de você ter alguma métrica do seu personagem, né? E é muito, muito aceito, né? Se você pegar o GURPS, ele tem. Se você pegar o D20, ele tem. Se você pegar o World of Darkness, tem as bolinhas também lá, que você preenche lá na inteligência, ocultismo, né? Eu não lembro bem. Intuição, né? Força, vigor e etc. Pois é, como eu estou fazendo uma parada para um jogo que é basicamente um jogo de fantasia medieval, eu decidi dar a ele uma cara parecida com as do sistema D20, para ser mais convidativo, porque meio que o público é esse, né? E se não é o público que já tem acesso, é o público que, se tivesse acesso, se interessaria. Então, se o meu jogo for uma porta de entrada, na hora que a pessoa migrar para um outro qualquer, ela terá alguns aspectos do outro jogo que são semelhantes ao meu, porque na verdade é o meu que é semelhante ao anterior, mas como a pessoa conheceu o meu primeiro, ela vai falar assim, isso aqui parece uma coisa que eu conheço, né? Então torna a coisa toda mais convidativa. A ideia é tornar a experiência de jogo mais amistosa possível, para a pessoa de fato não ficar tendo que se embrenhar num matagal de regras, né?
e maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei os mesmos atributos básicos do AD&D e do D&D. É força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Só que aí eu dei um pinote. Bom, eu dei vários pinotes nessa conversa, né? Eu dei vários pinotes nesse negócio. Porque é o seguinte, 6 atributos, né? Ok, 6 atributos. Se a gente for falar classicamente, a gente vai dizer que força, destreza e constituição são atributos físicos. Não é isso? Acho que ninguém vai discordar, né? Aí a gente tem inteligência e sabedoria, que seriam atributos intelectuais, vamos chamar assim, né? Seria do conhecimento da pessoa, seja do conhecimento popular, seja do conhecimento técnico-científico, acadêmico, né? E a gente teria carisma para ser um atributo social, para ser um atributo, digamos assim, de interação com o mundo, né? E a gente sabe que carisma no AD&D e no D&D não serve para nada. Só serve para você fazer o pré-requisito do paladino ser alto e impedir todo mundo de ter um paladino na mesa. O que nem sempre é uma má ideia, porque, né, de repente a pessoa não sabe jogar de paladino e ela vai acabar estragando a mesa com um personagem que é um pouco mais complexo, sim, né? Então, assim, eu acho que foi mal feito, tá? Eu não sei como que é na 5ª edição, eu nunca li a 5ª edição, mas do que eu li da 4ª edição para trás, eu acho mal feito, eu acho capenga. Eu acho complicado você ter um jogo que tem um atributo de força, por exemplo, que te dá o bônus no ataque, no dano, modifica sua capacidade de carga, pode interferir em tantas outras coisas, abrir porta, e várias outras coisas. E você tem um atributo igual carisma que não serve pra nada, não muda nada. Teste de reação. Qual reação? Qual reação? Onde que você fez o teste de reação? O teste de reação que eu digo é a maneira como a outra pessoa responde à sua presença, né? Mais amistosa ou inamistosa. Quando que vocês viram isso ser rolado? Não rola. Não faz. E outra. O teste de... Isso é um negócio que muita gente não percebe. O teste de reação, ele é mais ou menos o teste de moral, tá? E tem ele também no D20, tá? Também, ou você joga 2D6, ou então você joga um D20, né? E o teste de reação é mais ou menos tipo de +1 até +2 ou +3, tá? Frequentemente +1. E aí quando você vai rolar 2D6 ou um D20, um modificador de +1, ele não é quase nada. Se você for olhar bem. Ele muda o quê? Menos de 10% do resultado final, né? Agora, se o seu personagem tem força 15, por exemplo, e tem +1 no dano, se a arma dele é uma arma de 1D4, 1D6 ou 1D8, aumenta mais de 10% o dano. Então não é só que, por exemplo, o atributo de força tem mais espaço dentro do sistema, não. É também que nos locais onde ele tem presença, onde ele é presente, o modificador dele pesa mais. Então ele pesa em mais lugares e onde ele pesa, comparativamente, ele pesa muito mais do que o atributo de carisma. Se a gente pegar Constituição com o bônus só o bônus de ponto de vida já é motivo para ter qualquer personagem querer ter Constituição alta. Por quê? Tem dado de vida um D4, um D6, um D8 e no AD&D tem um D10. Em todos eles, a Constituição pode modificar até +3, ou seja, a Constituição aumenta pelo menos 30%. Quando ela está no máximo, +3, ela aumenta 30% do seu ponto de vida. Se você for um mago de AD&D, tiver personagem mago de AD&D, você vai ser limitado a +2 de Constituição. Você não tem direito ao +3 nem ao +4. Mas se você for um mago de D&Dzinho, BX, OSR e tiver a Constituição 18, seu mago vai ter praticamente o dobro de ponto de vida, todo nível. Então, ao invés de começar com 4 pontos de vida, ele vai começar com 7. Depois que ele rolar o dado e tirar o ponto de vida do segundo nível, ele vai ter pelo menos 11 pontos de vida no segundo nível. É um absurdo. É um absurdo. Constituição também pode modificar a chance de ressurreição,
ajuste de resistência, teste de resistência, vai depender, tá? Enfim, o mestre pode pedir teste de constituição também, né, com relação a perigos físicos e etc e tal. Então, assim, é um modificador que todo mundo quer ter. Eu considero o modificador de constituição o segundo mais importante dos OSR, D&D da vida. O de força é o primeiro mais importante, né? Mesmo que seu personagem seja um mago, tá? Se você tiver um mago de força 18, meu filho, essas pedras de funda que você joga aí vão chegar o puro suco de veneno, né, no peito dos alvos que você quiser acertar. Aí a gente tem destreza. O que é destreza? A destreza tem modificador no ataque à distância, na categoria de armadura, nos testes de resistência, nas chances aí de fazer as peripécias, né, escalar e etc e tal, e também em algumas outras coisas. O bônus de destreza na armadura é assim, ó. A armadura vai ali de 0 a 10, ou de 10 a 0, né? Tanto faz, se ela é ascendente ou descendente. De novo, o bônus de armadura, ele aumenta pelo menos 10%. O bônus de destreza melhora a sua armadura em pelo menos 10% a cada passo. Uma destreza mais 3 transforma um mago sem armadura num ladino usando corcelete de couro, com modificador de mais 1 na armadura. O corcelete é 8, se o ladino tiver mais 1, 7. O mago começa com 10, se ele tiver mais 3 de destreza, ele tem CA 7. Ele não está usando armadura nenhuma, tem a mesma armadura do ladino, de bônus de mais 1 na armadura e corcelete de couro, ou alguma coisa nesse sentido. Se o seu personagem for um guerreiro e cair na mão dele uma CA 3, ele já tem CA 0. 0. Você zera a armadura do seu personagem no primeiro nível. Se ele... ou armadura 20, para quem usa CA ascendente, viu, gente? Se ele tiver um escudo, é CA-1, é CA 21. Seus oponentes, tipicamente, só vão te acertar com um 20. Se te acertarem com um 18, é porque eles têm mais níveis do que o seu personagem. Uma CA 0, ela é ainda difícil de ser acertada para uma criatura de até 5 dados de vida. Esse é o peso do modificador de destreza, tá certo? Esse é o peso do modificador de destreza. Agora, esses são os três atributos físicos, né? Agora vamos falar de inteligência. Inteligência, para que serve o modificador de inteligência? Só serve se você é mago em determinados sistemas. Nos outros sistemas não serve para nada. A quantidade de idiomas que seu personagem fala, beleza. Até no máximo quanto? 3. Que inclusive é um absurdo, porque falar idiomas não tem a ver com a inteligência do seu personagem, tem a ver com o ambiente no qual ele foi criado. Se o seu personagem for criado num ambiente onde se falam 5 línguas, porque tem países que têm 5 línguas nativas, seu personagem vai saber 5 línguas, porque o convívio, e não o treinamento, né, o estudo metódico é que te ensina idiomas. Inteligência ainda tem um problema do seguinte, muitas vezes o seu personagem, tem uma confusão nessa regra, que é assim, as pessoas tratam como sendo o número de idiomas que seu personagem fala, mas na verdade me parece que é o número de idiomas no qual ele é alfabetizado. Entende? O seu personagem pode falar vários idiomas, mas ele sabe escrever tantas línguas conforme a inteligência. Porque faz muito, no meu modo de ver, faz muito mais sentido. Não faz sentido você ter... Eccleston, mas isso não é realista. Não é realista. Halfling também não é realista. Errata também não é realista. Orin também não é realista. Dragão também não é realista. Não é realista você interpretar um personagem no mundo de jogo que só de raças humanas, humanoides, existem meia dúzia e ninguém falar a língua de ninguém. E a gente ser mais ou menos igual a gente é no mundo real, que a gente é humano, tem um tanto de língua por aí e a gente não fala a língua de ninguém. Isso não é realista, isso não é razoável. Além disso, isso não conduz a uma mesa de jogo melhor. Por isso que inventaram a conversa fiada do idioma comum. Existe um idioma comum a todos os povos, né? E aí? E todo mundo só fala nele, ninguém fala no próprio idioma, só fala no idioma comum, porque todo mundo quer ser entendido o tempo todo. Isso não faz sentido nenhum, cara. Não faz o menor sentido. Mas enfim, funciona, né? Pois é uma maneira de solucionar a questão. Cria um idioma comum,
ainda por cima dá ele para os humanos, diz que a língua dos humanos é a língua comum, então todo mundo aprende a língua dos humanos para conseguir conversar com todo mundo, né? E vida que segue. E para que mais que serve a inteligência alta do seu personagem? Nada. Se você estiver jogando AD&D, modifica a perícia. Se você for um mago de AD&D, melhora a chance de aprender magias. E aí, o que mais? Né? Para os outros sistemas, todos esses atributos interferem também nas perícias, nas jogadas de ataque, de defesa e tudo mais, né? Mas assim, na prática, para onde que vai? Não, geralmente fica concentrado nos atributos físicos. Força, destreza e constituição. Sabedoria. Sabedoria ainda dá um modificador que dá uma resistência à magia. E que mais? Só isso. Não modifica nenhum poder do clérigo. O clérigo é o personagem que tem sabedoria como atributo básico. Não modifica poder da fé, não modifica as magias, não modifica a armadura, não modifica nada. Você não usa sabedoria para nada, na verdade. O que você usa são os 3 primeiros atributos. Força, destreza e constituição. Os outros são acessórios. Carisma. Carisma não modifica meleca nenhuma, para não falar um palavrão aqui. Modifica teste de reação, que o mestre nunca joga. Modifica quantidade de seguidores, que seu personagem nunca tem. Número máximo de aliados, que o seu personagem nunca tem. E é isso. Então para que serve? Serve para nada. Serve para nada. Se fosse cortado da ficha, não teria nenhum problema. Isso é por quê? Porque o jogo é orientado para que você utilize mais aquilo que tem correlação com força, destreza e constituição. Seja qual for a classe de personagem que você adotou. O jogo que eu estou pensando não é assim. O jogo que eu estou pensando, ele usa força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma um pouco diferente. Então, como que eu fiz? Bom, primeiro, eu defini que eu ia usar mesmo esses 6 atributos. Pelo menos esses 6 nomes, né? E aí eu decidi que seriam 2 atributos físicos, ok? Físicos, de corpo físico mesmo, de capacidade física, prática mesmo, suor ali e tudo, né? 2 atributos que seriam mentais, tipo de mente, espírito, intuição, personalidade, vamos chamar assim. E 2 atributos que são de sociais. Eu pensei assim. Bom, 2 atributos físicos. Força e destreza são bem físicos, né? Você tem força, que é uma medida de músculo, basicamente. E você tem destreza, que é uma medida de agilidade. Constituição parece um atributo físico, tem cara de um atributo físico, mas não é. Constituição, por exemplo, pode ser a medida da sua saúde. Você pode ser magrelo, você pode ser tampinha, você pode ser raquítico, mas ainda assim você tem um sistema imunológico de primeira. Isso é saudável. Ninguém vai olhar para você e dar muita coisa. Mas você vai correr uma maratona, você chega lá. Por quê? Por causa do seu vigor físico. Por causa da sua capacidade de tolerar, digamos, a sua capacidade de resistir a intempéries. É uma medida de temperança, é uma medida de perseverança. É uma medida de persistência, de teimosia, inclusive, constituição. Constituição é a capacidade de você levantar todas as vezes que você toma um tapa, né? Força não, força é quanto de peso você levanta. Destreza é de quanto peso você consegue desviar. Constituição é quanto você consegue carregar um peso antes de desabar nesse peso. Nesse caso, inclusive, eu falo inclusive das mulheres, né? Qual que você acha que é o vigor de um corpo para ele carregar uma gestação durante 9 meses, né? Haja vigor físico, tem que ter vigor, né? A mulher não precisa ser musculosa, ela não tem que ser acrobata, mas quando ela engravida, ela carrega aquela vida dentro dela. Durante 9 meses, carrega, nutre, né, recompõe tudo. E ela continua andando, né, e tudo mais. Então é constituição, é a sua vicissitude, é o seu, como é que fala? É o seu elan, né? É a medida de quanto você carrega de você mesmo, né? De quanto você persevera, apesar das intempéries. Você pode não carregar mais peso, você pode
não fazer as coisas mais rápido, mas você faz. Se você tiver tempo, você vai fazer. Porque você é igual uma tartaruga. Uma tartaruga vive 400 anos. Quanto de peso ela carrega? Só o dela. Quão ágil ela é? O mais devagar de todos. Mas ela vive 400 anos. Mesmo não sendo mais forte, mesmo não sendo mais ágil, né? Isso para mim é medida de constituição. Só que isso não é necessariamente uma coisa física. Isso não é necessariamente pura e simplesmente braço e perna. Isso pode ser uma conexão, por exemplo, que o indivíduo tem consigo mesmo. Uma medida do valor que você tem de si mesmo. Da importância que você dá a si mesmo, né? Então eu pensei assim, não dá para eu colocar força, destreza e constituição. Então força e destreza são atributos físicos. Aí eu tenho que inteligência e sabedoria são atributos mentais, vamos falar assim. E aí fica bacana, porque a inteligência é o raciocínio, vamos dizer, o lado esquerdo, né, do cérebro, e sabedoria é a imaginação. Imaginação, criatividade, intuição, todas essas outras coisas. Que é o lado direito do cérebro, né, que pega a mão esquerda, não é isso? A gente fala que canhoto é mais criativo, etc e tal. Eu não confio muito nisso, não. Mas, enfim, é isso. Você tem dois atributos que são mentais. Um é a respeito de método, um é a respeito de foco, um é a respeito de raciocínio lógico e o outro é a respeito de intuição, de espiritualidade, né, de inventividade, imaginação, criatividade. Então, um é a inteligência e o outro é a sabedoria. Ficou fácil? Para mim ficou fácil. E o terceiro conjunto, a gente tem o carisma. Carisma é basicamente um atributo social. Carisma é basicamente como as pessoas reagem a você, de fato, e como que isso pesa, né, no seu dia a dia. E do mesmo jeito que eu fiz pares para os outros dois, eu vou fazer um par para esse também. Só que como que eu vou fazer esse par? Como que eu vou indicar isso, né? Eu decidi indicar isso colocando que a constituição... Bom, se o carisma é uma medida da confiança das pessoas em você, vamos chamar assim, então a constituição é a medida da sua confiança em você mesmo. Se o carisma é a medida daquilo, de como que as pessoas te veem, a constituição é uma medida de como você crê nos seus princípios, da sua garra, da sua determinação, do quanto você é convicto mesmo, de quanto que você é teimoso, persistente, encardido, chato, né, aguerrido com as coisas que você determina fazer. Isso é uma medida de perseverança também, de temperança, né? Então, para mim, ficou mais, vamos dizer, equilibrado organizar o sistema assim. Aí, olha só, do mesmo jeito que os atributos tipicamente descritos em outros sistemas revelam o jogo que eles organizam, porque a primeira coisa que a gente faz quando rola um personagem é rolar os atributos, do mesmo jeito que vamos dizer, o significado dos atributos determinam o jogo, no caso do AD&D, do D&D, do vampiro e etc e tal, o meu sistema também, a maneira como os atributos são organizados, diz muito a respeito do jogo que virá a seguir. Então você tem dois atributos que têm a ver com coisas físicas, né, que são força e destreza, dois atributos que têm a ver com coisas mentais, que são inteligência e sabedoria, e dois atributos que têm a ver com uma interação social, vamos chamar assim, que são constituição e carisma. Eu sei que olhar para a constituição e colocar ela do lado do carisma, tem muita gente que vai torcer o nariz. Eu sei, tá? Tudo bem. Isso é uma questão de hábito, tá? Depois que você começar a pensar que não são só razões orgânicas que tornam a pessoa mais resiliente, não é só vigor físico que te faz correr uma maratona, é também uma coisa de poder mental mais instintivo, vamos chamar assim, uma perseverança mais gutural, uma coisa mais atávica, que te torna realmente mais
mais encrespado, aí vocês vão começar a concordar. Não preocupe não, é porque a gente nunca pensa essas coisas, gente. Eu tô apresentando uma coisa, eu não vou dizer nova, mas um pouco diferente do usual, tá? Então é normal a gente não bater, não abraçar logo de cara, né? Mas então agora eu tenho um sistema de regras que coloca 2 atributos físicos, 2 atributos mentais e 2 atributos sociais. E agora o que eu tenho que fazer é criar as oportunidades para que esses atributos sejam utilizados equanimamente, né? Então, o que eu fiz? Primeiro de tudo, todos eles têm modificar primeiro nível, tá? Com o tempo isso pode mudar, com o avançar de níveis isso pode mudar, mas em princípio todo personagem pode ter um modificador de +1 até +3 nos atributos, tá certo? Vamos dizer assim, você pode ter +1 a +3 em força, +1 a +3 em destreza, inteligência, sabedoria, carisma, constituição. Beleza. Como que se define os atributos? Como que é o método de criação de personagens? Aí agora vocês vão gostar. Sabe qual que é o método de criação? É assim, ó. Você tem 6 pontos de bônus para distribuir entre os atributos. Você determina como que serão os valores de modificador. Ah, mas Eccleston, mas e qual que é o valor do atributo? Não interessa o valor do atributo. O valor do atributo não entra em jogo. Como assim? Assim. O que importa é o modificador. Mas quanto meu personagem tem de força? Não interessa quanto que ele tem de força. Interessa quanto que ele tem de modificador. Então, por exemplo, você pode começar o jogo com +1 em cada um dos atributos. Então, qualquer hora que um mestre te pedir um teste de força, você vai rolar o dado, conforme for, pode ser um D6, um D4, um D10, um D20, e vai somar o modificador. Mas qual que é o valor do teste? O valor do teste da dificuldade é estipulado pelo mestre, conforme os parâmetros do jogo. Não é dado pelo valor de força do seu personagem. O atributo não pauta o teste. O que pauta o teste é a circunstância. Por que você está fazendo isso? Vou te dizer por quê. Existe um vício na relação de atributos com a experiência de jogo. Toda vez que um personagem vai fazer qualquer coisa no OSR, no D&D, no AD&D, o que quer que seja, GURPS, etc e tal, ele testa atributo. No frigir dos ovos, sabe o que isso significa? Que quem tem atributo alto é bom em tudo, o tempo todo, não falha em nada. O sujeito que tem força 18, tudo que é relativo à força, ele faz bem feito. Aí você quer ouvir um negócio que eu não costumo dizer, mas que vocês vão entender? Isso não é realista. Porque não é assim que funciona, né? Isso não é verossímil. Isso não encaixa. Se vocês pegarem um halterofilista, que é um cara que tem uma musculatura muito bem desenvolvida, ele é um cara forte, ok? Coloca ele para poder arremessar dardo, arremessar disco, arremessar peso. Ele não tem a técnica adequada, ele não sabe utilizar a potência muscular dele para aquele fim. Então ele não tem a força, digamos, adequada para poder ter um desempenho tão bom quanto que ele teria no outro. Faz um teste físico nessa pessoa. Essa pessoa sabe escalar legal? Porque escalar é uma coisa que utiliza força, né? Será que ele será um bom escalador? Provavelmente não, porque ele não tem a técnica. Ele não está acostumado a usar os nós dos dedos. Ele está acostumado a usar a força no punho. Bota um halterofilista numa barra simétrica para fazer as ginásticas. Ele tem a força para poder fazer, mas ele tem todos os outros atributos? Não. Então, o que eu não curto do negócio anterior é que todo mundo que é forte em tudo. E o contrário é verdadeiro também. Todo mundo que é fraco em tudo. Seu personagem não persevera, seu personagem não vai pra frente. Vocês estão entendendo? Tipo, o cara que é o corredor, pensa o maratonista, pensa o corredor de 100 metros. Ele corre 400 metros? Ainda corre. Ele corre maratona? Não. O cara que corre 100 metros rasos, ele corre 1.500 metros? Não corre. São 2 corredores de perfil bem diferente. E aí o corredor de 100 metros é fraco?
porque não corre 5 mil metros. E aí o corredor de maratona é forte, porque ele corre a maratona e não corre 100 metros. Não, são exemplos diferentes. O que você tem é que tem um uso de força que é uma força explosiva e tem um outro que é uma força distribuída. O 100 metros rasos é um arranque, o outro é uma outra coisa. Então, a partir disso, o que eu pensei? Não faz sentido a mesma pessoa ser forte o tempo todo em tudo, a todo tempo. A circunstância vai dizer da dificuldade. A pessoa, o indivíduo, o personagem, que vai ser forte para fazer uma coisa, não vai ser tão forte para fazer outra. Não faz sentido o personagem ter tudo. Isso é qualquer atributo, tá? A pessoa que é inteligente, ela não guarda conhecimento a respeito de tudo. Ah, faz um teste de inteligência. Pra quê? Pra tudo a respeito de inteligência. Mesma coisa. Os caras que têm inteligência 18, eles sabem de tudo. Os caras que têm inteligência 10 não sabem bem menos. Os caras que têm inteligência 6 não sabem de nada. Nada. Não tem um foco. Então, eu achei interessante colocar o modificador para ser utilizado, e a dificuldade da situação é que diz se a pessoa tem ou não tem condições de responder aquela pergunta. E aí, é claro, para cada personagem haverá maneiras de obter bônus em alguns testes específicos conectados à classe de personagem. Então, por exemplo, um mago que estiver fazendo um teste de inteligência para decifrar escritas antigas, como é uma coisa que se espera, vamos dizer, faz sentido, né, que um mago saiba, ele tem um bônus. Porque ele é inteligente? Não, porque ele é um mago. Porque faz parte do conjunto, do cabedal daquela classe de personagem. Um guerreiro teria a mesma facilidade? Não, por quê? Porque não faz parte. Mas e se o guerreiro quiser que faça parte? Não, beleza, ele pode trocar. Ele pode pegar uma coisa que teoricamente ele saberia, aí ele tira aquilo e coloca uma outra que ele não saberia, sem problemas. Mas em princípio, não. Em princípio, ele não vai saber. Então, o teste é feito conforme a circunstância, e o atributo modifica todos os testes por igual. Então, o teste mais fácil, o seu atributo vai te ajudar proporcionalmente mais. Se você tem que rolar um D6 e o seu modificador é 3 nesse atributo, o seu modificador praticamente te deu 50% do teste. Só o seu atributo te dá 50% do teste. Todas as coisas corriqueiras são dificuldade de um D6, né? As coisas mais específicas, elas demandarão algum treinamento. Então, vamos dizer assim, um guerreiro que tenha força mais 3 e tenha um bônus de mais 3 nos testes físicos, por exemplo, tudo diretamente relacionado ao físico que seja mundano, ele faz automaticamente, ele não erra. Ele não erra. Ele só vai errar a partir, porque ele já tem 6 em um D6 é sucesso total. Então, ele só vai ter necessidade de realizar testes quando ele for fazer coisas que são não mundanas. Então, todas as coisas que são corriqueiras, típicas, rotineiras, num mundo de fantasia medieval, ele não tem que fazer, e dependam de força exclusivamente, ele não tem que fazer teste nenhum. Ele consegue fazer, né? Então, não tem o valor do atributo. O que tem é o valor do modificador. E esse modificador é aplicado diretamente ao valor do dado jogado no teste, onde o mestre definiu a dificuldade. E isso me ajudou muito mesmo a organizar o jogo de maneira que eu considero muito mais dinâmica. Porque na hora que eu reduzi a jogada de ataque, a rolada de um D6, e na hora que eu defini os testes mundanos para o mesmo um D6, e estabeleci que os valores dos atributos em si não eram importantes, mas sim os seus modificadores, eu linearizei um sistema muito tranquilo. E aí, no caso das espécies, o geral vale para todos mesmo. E aí, para as situações específicas, basta criar as exceções. Então, se você aprendeu uma classe de personagem, você sabe usar todas, a partir dos atributos, dos testes de combate e do sistema de unidades de referência.
Olha só, a partir disso, se você sabe usar um guerreiro, você sabe usar um mago. Se você sabe usar um sacerdote, você sabe usar um aventureiro, um ladino, né? Não tem ladino, tem aventureiro, né? Então é isso, cara. As coisas vão se moldando dessa forma. Então é isso, gente. Tem quase 50 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscrevam-se. Por favor, compartilhem. Tá? Pessoal do YouTube, tenha um pouquinho de paciência. Eu estou ensinando o YouTube a lançar os vídeos diretamente. Já falei com ele que todos os vídeos são públicos, mas ele ainda coloca todos como privados. Tá? Mas por favor, não larga o YouTube não. Abraça a causa, que provavelmente mais na frente eu vou conseguir fazer lives, conseguir fazer outras coisas. Até onde eu sei, o que dá para fazer isso é no YouTube. Não dá para ficar fazendo isso nas outras redes, nos podcasts, etc e tal, tá bom? Se tiver jeito, manda um comentário aí pra mim no YouTube ou nas outras redes, pra eu poder aprender e desenvolver melhor meu podcast, tá certo? Obrigado, gente, valeu pela atenção, ótimo domingo pra todo mundo, ótimo começo de semana e até o próximo episódio.